A paz a todos, queridos, em nome do Senhor. Ainda concluindo a palavra de Deus, que Jonas foi usado por Deus para mudar a história de uma nação, a história de um povo, de um rei. A gente percebe o quanto é importante uma palavra certa, na hora certa e no momento certo. O quanto é importante nós ser direcionados por Deus para falar aquilo que é certo para as pessoas. Mas o mais importante ainda, amados, é a pessoa que nós estamos falando ouvir e guardar no seu coração e praticar aquilo, amados irmãos, que Deus está nos usando para orientar. A gente percebe no mundo de hoje, amados irmãos, que as pessoas escutam muitas vezes o que Deus tem para falar através de nós, mas não colocam em prática. E a gente percebe, amados irmãos, que existe então muita destruição que as pessoas acabam, amados irmãos, aleluia Jesus, acabam acontecendo muita destruição, muita tristeza, muita angústia, porque as pessoas não querem ouvir a vontade de Deus, a verdade. Mas sim, amados irmãos, o que, aleluia Jesus, o ser humano gosta de ouvir é muitas vezes, aleluia, somente palavras que lisonjeiam. Palavras, amados irmãos, aleluia, que alimentam o meu ego, alimentam a minha maneira de ser. Mas, queridos, às vezes Deus vai contra aquilo que nós estamos fazendo, contra aquilo que nós estamos agindo, contra nossas atitudes, porque as nossas atitudes não são corretas e Deus quer que nós mudamos. Deus quer que nós tenhamos uma vida diferente. A nossa história mude, mas às vezes aquilo que está em nós, enraizado de tanto tempo, de tantos anos, nós não deixamos Deus mudar. Nós continuamos com o mesmo pensamento, nós continuamos com as mesmas manias, com as mesmas atitudes, com as mesmas crenças, muitas vezes. E muitas vezes nós não conseguimos ser totalmente alcançados por Deus, porque aquilo está enraizado dentro de nós e nós não deixamos Deus agir ou Deus mudar. Aquilo que nós, amados irmãos, achamos que está certo e muitas vezes não está. Nós podemos ver, amados irmãos, que hoje em dia há muitas pessoas que dizem, eu acho que assim está bom. Eu acho que eu estou certo. Eu acho isso, eu acho aquilo outro. E a maioria das vezes o nosso achismo está errado diante da palavra de Deus. E quando nós nos confrontamos com pessoas, amados irmãos, que somente elas acham, eu acho isso, eu acho aquilo, podemos ver que às vezes elas estão sempre na mesma situação, não mudam, não prosperam. O seu coração está sempre cheio de orgulho, de soberba, não traz mudança para a sua vida. Elas não deixam Deus trabalhar, não deixam Deus mudar o seu coração. Por quê, amados irmãos? Porque o meu achismo é este, pronto. Eu não vou deixar que a palavra de Deus me mude aquilo que eu já estou vivendo há anos e anos. Mas às vezes é preciso que aquilo que nós estamos vivendo há anos e anos seja totalmente banido de nossa vida, para que nós tenhamos uma vida totalmente abençoada, que nós tenhamos uma vida totalmente próspera. Eu não estou falando somente numa vida próspera material, não é isso que somente estou falando, mas uma vida próspera espiritual, uma aliança com Deus, um vínculo com o Senhor, para que nós possamos ouvir a voz dele no dia de hoje e ele nos orientar como devemos proceder nos dias de hoje, como devemos seguir os conselhos, de quem nós devemos seguir os conselhos no dia de hoje. Porque, amados irmãos, hoje há pessoas dando todo tipo de conselho, faz isso, faz aquilo, vai em tal lugar, vai no outro, e as pessoas estão confusas, se alimentando de tudo que é, amados irmãos, conselhos, tudo que é, amados irmãos, aleluia Jesus, que às vezes vem e te contaminam mais ainda, não te trazem benefício. Então, amados irmãos,
as pessoas estão muito dispersas, podemos ver. E este povo naquele tempo estava muito disperso, muito longe de Deus, fazendo só o que bem entendiam, o que bem queriam, não ouviam mais ninguém, não queriam se confrontar mais com aqueles que contrariavam as suas atitudes. Ou daqueles que diziam que eram profetas, não, você está errado, a tua vida está errada, você precisa mudar isso. Eles não queriam mais se confrontar com os servos de Deus que falavam a verdade, porque a verdade, meus irmãos, ela limpa. Se nós ouvimos alguém que fala a verdade, nós praticamos aquilo que ele diz, nós vamos sim mudar nossas atitudes e nós vamos nos beneficiar com isso. Por quê, amados irmãos? Porque haverá arrependimento daquilo que estamos fazendo. O Senhor limpará o nosso coração a partir do momento que nos arrependemos de certas atitudes que não convém a Deus aceitar. Nós queremos que Deus aceite tudo o que nós fizemos. Nós queremos mentir muitas vezes, nós queremos, amados irmãos, viver uma vida de promiscuidade, uma vida de orgulho, uma vida de engano, mas queremos que Deus aceite a gente como a gente é, e queremos que Deus aprove as nossas atitudes. E, amados irmãos, Deus não aprova certas atitudes que nós cometemos. E às vezes as pessoas estão totalmente destruídas, porque aquilo que elas estão cometendo é totalmente ao contrário da vontade de Deus. Então Deus não pode nos aplaudir quando fizemos aquilo que é errado. Deus não pode aprovar as nossas atitudes quando nós estamos fazendo aquilo que é errado. E como eu posso saber que estou errando? Como eu posso saber que estou acertando? Como eu posso saber que aquilo que eu estou fazendo é a vontade de Deus ou não? É através da palavra, é através da Bíblia, é através das Escrituras Sagradas, eu lendo, procurando entender, procurando alguém que sabe me orientar, procurando alguém que sabe discernir o que a palavra de Deus me diz a respeito daquilo que eu estou vivendo. Eu estou vivendo uma vida que é, aleluia, Jesus, contrária à vontade de Deus, contrária ao que está aqui na palavra. Nunca eu serei abençoado, nunca eu serei aplaudido por Deus, nunca eu serei aprovado por Deus se aquilo que eu faço é contrário à palavra de Deus, amados irmãos. Então eu preciso compreender, se eu não sei discernir a palavra, se eu não sei entender a palavra, eu preciso achar alguém, encontrar alguém que me explique a palavra, como ela é e o que Deus quer, aleluia, Jesus, para a minha vida através desta palavra. Deus quer o melhor. Sempre Deus quer o melhor para o ser humano, mas eu às vezes, amados irmãos, não quero compreender o que é melhor para mim. O meu melhor, às vezes, é aquele meu mundo que eu já me enclausurei nele, é as minhas atitudes que eu já não mudo mais, porque eu nasci assim, eu vou morrer assim. Quantos têm dito isso? Eu sou desse jeito, eu não mudo, eu não preciso mudar por causa de fulano, eu não preciso mudar por causa de Beltrano. Você não precisa mudar por causa de Beltrano nem por causa de Ciclano. Você precisa mudar, eu preciso mudar por causa de mim mesmo. Porque eu estou muitas vezes errada. É por causa de mim mesmo e por causa de que Deus não aprova o que eu faço. Deus não condiz a sua palavra com aquilo que eu estou fazendo. Então eu preciso entender o que Deus quer para a minha vida. E às vezes, amados irmãos, nós nos alimentamos de tantas coisas na internet, de tantas coisas nas redes sociais, que nos minam, amados irmãos, de tanta informação errada, que nós não temos lugar para a palavra de Deus. Nós não temos lugar e nós não deixamos Deus entrar em nossa vida e mudar tudo. E aí estamos colhendo tudo que é, amados irmãos, de errado, estamos colhendo tudo que não presta, estamos vivendo uma vida promíscua, porque, amados irmãos, não mudamos nossas atitudes diariamente. E comemos, nos alimentamos de tudo que é informação errada, de tudo que o inimigo vem, o diabo lança e nos minam, e nós enchemos o nosso coração daquilo que não agrada a Deus, mas nós queremos viver uma vida abundante. Nós queremos viver uma vida de prosperidade, de alegria. Nós queremos viver uma vida, amados irmãos, abençoada. Mas nossa conduta,
não permite que nós tenhamos uma vida assim, de alegria, abençoada, porque a nossa conduta às vezes é contrária à vontade de Deus. Então, às vezes a pessoa se confunde, mas o que eu tenho que fazer? Começar primeiramente a entender o que Deus quer para mim, a ouvir a voz do Senhor, a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Como eu posso ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? É um vínculo que nós temos que ter, é uma intimidade que nós temos que ter. A voz de Deus é tão suave, tão serena, tão inconfundível. Jamais vamos nos confundir com a voz do Espírito Santo. Porque ela é suave, ela é serena, ainda que seja dura, mas ela traz uma suavidade. Ela traz um norte, ela traz uma direção, ela diz para nós, não é por aqui o caminho, não é desse jeito que tu está fazendo, não é desta maneira que tu tem me agradado, não é desta maneira que tu tem feito que tem agradado a mim. O Senhor vem e nos traz uma direção. Ele corta pela raiz o mal, repreende, amados irmãos, nossos pensamentos negativos, nos coloca pensamentos de vitória, pensamentos de esperança, pensamentos, amados irmãos, de nós fazermos aquilo que é certo, atitudes para que nós fizemos aquilo que é certo, para que então possamos colher o melhor desta terra. Não colhemos aquilo que é melhor porque nós não conseguimos plantar no nosso dia a dia aquilo que agrada a Deus. Fizemos às vezes aquilo que agrada ao ser humano, aquilo que agrada ao irmão, à irmã. Não é errado agradar os outros, não é. Conforme a maneira que agradamos. Mas errado, amados irmãos, é agradar o fulano, o beltrano e desagradar a Deus. Então, amados irmãos, às vezes nos ocupamos tanto, fizemos tanto para agradar o ser humano e o ser humano nos decepciona muitas vezes. Porque nós temos a prioridade em agradar o ser humano. Nós queremos que o ser humano pense bem de nós. Nós queremos que o ser humano fale bem de nós. Nós queremos que as pessoas falem bem de nós, tenham uma visão boa de nós. Mas às vezes, amados irmãos, a nossa conduta é toda errada. E o que Deus pensa de nós, amados irmãos, muitas vezes é que nós não conseguimos agradá-lo. Então, amados irmãos, este povo aqui em Nínive mudou totalmente a história da vida deles através de alguém que foi usado por Deus para que houvesse mudança nas atitudes do rei, para que ele dissesse para aquela nação, vamos fazer assim, vamos começar a orar, vamos começar a jejuar, e nós orando, nós jejuando, nós tirando todo o nosso orgulho, nós ouvindo a voz de Deus, ouvindo o que Deus quer, nós vamos ser abençoados, e Deus não irá destruir o nosso povo, Deus não irá destruir a nossa família. Às vezes a gente olha assim e vê uma destruição na família, a família totalmente destruída, lar separado, homem e mulher que não se entende mais, pai matando filho, filho matando pai. E a gente vê, mas o porquê dessa destruição? O porquê que aconteceu? É porque às vezes, amados irmãos, não se deu lugar para o Espírito Santo entrar naquele lar. O tempo que as pessoas têm é somente, aleluia, Jesus, para o quê? Para receber tudo que é informação pela internet, tudo informação que não agrega, que não soma, mas nunca pararam para orar, nunca pararam para ler a Bíblia, nunca pararam para buscar a Deus, nunca pararam para ouvir a voz do Senhor, nunca pararam para meditar nos seus erros. O que eu estou fazendo de errado que está trazendo essa consequência para a minha casa, para a minha família? O que eu estou fazendo de errado que está desmoronando tudo na minha casa? O que eu estou fazendo no meu lar, na minha família, que tudo está indo de mal a pior? O que eu, como líder, como dona de casa, estou fazendo porque as coisas não estão dando certo? Qual atitude eu tenho tomado mediante, amados irmãos, a minha família, que tem provocado mais a ira, tem destruído mais, amados irmãos, tem distanciado mais a minha família? Por que eu não mudo as minhas atitudes primeiro, para que a família, então,
eu possa trazer para mim, mais perto de mim. Às vezes nós não conseguimos ser amáveis com as pessoas. Não conseguimos falar uma palavra de ânimo para alguém. Não conseguimos, amados irmãos, aleluia, Jesus, ser amáveis com as pessoas. Mas nós queremos que as pessoas nos retribuam com o bem. Mas nós não conseguimos fazer o bem para ninguém. Nós não conseguimos falar nada de bom para as pessoas. Quer dizer, nós queremos ouvir coisas boas, mas nós não conseguimos ter uma atitude que agrade alguém, para que alguém venha nos agradar. Nós somos promíscuos, nós falamos palavras que ofendem, palavras que agridem, palavras que destroem, palavras que ferem, que magoam, mas queremos receber tudo o que é de melhor. Se despejamos todo o lixo que está no nosso coração, se despejamos toda a amargura que está na nossa alma, se despejamos toda, amados irmãos, palavras de ofensa, de agressões, como nós podemos ser retribuídos? Como nós podemos receber de volta palavras que nos lisonjeiam, palavras que dizem para nós coisas boas? Muitas vezes, irmãos, estamos colhendo tudo o que nós plantamos. E às vezes a colheita não é boa. A colheita, meus irmãos, é amarga, a colheita é dura, a colheita é de choro. Mas porque lá atrás nós não conseguimos plantar nada de bom. Só semeamos contenda, só semeamos divisão, só semeamos fofoca, só semeamos intriga, só semeamos discórdia. Mas nós queremos receber. Queremos receber o que é bom, o que é agradável. Só queremos receber o que é, amados irmãos, que traz conforto para nós. E se nós não conseguimos semear, nem colher, nós não vamos. Então que essas palavras venham edificar a tua vida nos dias de hoje. Que tu possa ouvir a voz do Senhor, ler a palavra, orar, voltar a um vínculo com Deus, voltar, amados irmãos, a ter uma aliança com o Senhor, para que tu tenha um norte sobre a tua vida, uma direção, para que tu não venha cair no erro, no pecado mais e mais, e teu lar, a tua casa seja destruída em nome de Jesus. Vigie, busca Deus, te oriente, aleluia, Jesus, através de pessoas que tenham palavras bíblicas, que tenham palavras que te orientem, que te dê uma direção, se você não compreende a palavra de Deus. Quero orar contigo nesta manhã e pedir para Deus que Deus cancele toda obra maligna sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família, que as minhas atitudes possam mudar para que uma nova mudança na minha vida aconteça, para que uma nova história Deus venha trazer para mim, mas que uma nova história Deus venha trazer para ti. Deus pode mudar toda a tua história. Comece a viver o hoje, esquecendo-se o que se passou, todas as coisas, em nome de Jesus. Pai, diante de ti nós oramos nesta manhã, diante do teu poder eu oro a ti nesta manhã, Senhor. Creio num Deus que faz o impossível, Senhor, mas que diante de ti nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e mudar em nós o que está errado, ainda que a palavra seja dura, ainda que a palavra nos confronte com nossos erros, mas nós deixamos Deus então agir e mudar o nosso interior, para que uma nova mudança em nós haja e uma nova história aconteça, Pai. Senhor Jesus, é diante de ti, Pai, que nós oramos, colocamos nossa vida aos teus pés. Eu quero ouvir a voz do teu Espírito, Senhor. Eu quero ouvir a voz, o som que vem do alto, Pai, para que me dê uma direção certa para todas as coisas que eu enfrentar, Pai. Não me deixe sem ouvir a tua voz. Não me deixe perder este vínculo de ouvir a voz do teu Espírito Santo, porque muitas vozes hoje em dia estão sendo ouvidas, vozes, Pai, que as pessoas ficam totalmente desnorteadas, não sabem o que fazer, vozes que dizem para se matar, se destruir, aleluia, mas eu tenho a certeza de que a voz do Espírito Santo me aquieta, me acalma e me conduz, em nome de Jesus. Ouça a voz do Espírito Santo, ela te aquieta, ela te acalma, ela te conduz para o caminho certo. Ouça a voz do Espírito Santo, para que tu possa, amados irmãos, ir além daquilo que tu imagina, daquilo que tu pensa, e ela possa te orientar todos os dias da tua vida.
Pai, em nome de Jesus, muito obrigado nesta manhã por estas palavras que não falaste só com aqueles que irão ouvir, mas falaste comigo através da tua palavra e através da tua voz, para que eu possa vigiar mais, para que eu possa compreender mais e que eu possa me examinar e ver o que em mim está errado, para que eu não venha, Senhor meu Deus, meu Pai, somente olhar para os outros, mas sim corrigir-me a mim mesmo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a cada um e que esta palavra sirva para o teu coração e, em nome do Senhor, que Deus te dê sabedoria para ouvir a voz dele e do Espírito Santo. Amém?